Olá, meu aluno, olá, minha aluna, espero que seja tudo bem com você. Bom, hoje nós vamos falar sobre a análise de investimentos. É isso aí, o meu nome é professor José Neto e eu estarei aqui contigo falando sobre análise de investimentos. Pessoal, vou falar os tópicos do que nós vamos conversar nessa aula, depois eu vou explicar cada tópico para você entender um pouquinho mais sobre como funciona uma análise de investimentos, tá? Então, nessa aula nós abordaremos a taxa mínima de atratividade, tá? Que em diversos lugares vai ser colocada como TMA, tá? Livro você vai encontrar como TMA, às vezes algum questionário, algum concurso, alguma avaliação que você fizer, vai encontrar como TMA. Então, é a taxa mínima de atratividade. Custo de capital e custo de oportunidade. É isso mesmo, pessoal. Então, vamos lá. Definições. O processo de planejar as compras de ativos cujos retornos, que é o fluxo de caixa, devem continuar por mais de um ano. Então, o processo de planejar a compra desses ativos, ele é aí estudo de investimento. Quando uma empresa realiza uma tomada de decisão sobre o orçamento de capital, os gestores da empresa comprometem recursos para a expansão de uma capacidade produtiva, o aperfeiçoamento de sua eficiência de custos ou a diversificação da sua base de ativos. Ainda nas definições. Dessa maneira, cada uma dessas decisões afeta o fluxo de caixa futuro que a empresa espera gerar em seu respectivo risco. Dessa maneira, faz-se necessário compreender alguns aspectos. Então vamos lá, pessoal, vou passar a definição de cada um daqueles temas. Então, a taxa mínima de atratividade, que é a TMA, ela define-se, taxa mínima de atratividade, como o retorno mínimo esperado pelo investidor ao implementar os seus projetos. Então, é a parte pessimista, tá? Então, eu vou esperar um retorno sobre o projeto, mas eu vou ter ali um retorno mínimo sobre os projetos. E essa é a taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade também, ao questionarmos aí diversos empreendedores, gestores e investidores sobre a taxa mínima de retorno exigida em seus investimentos, teremos as mais diversas respostas, visto que é uma definição que depende também do perfil do próprio investidor. Então, quando eu vou analisar um investimento que vai ser feito, o perfil do investidor ele é determinante para a resposta do que é uma taxa mínima de retorno, uma taxa mínima de atratividade, tá? Por exemplo, um investidor com perfil mais agressivo, certamente ele não se contentará com taxas próximas à taxa básica de juros. Então, eu vou analisar um investimento para o investidor agressivo, se eu falar, vai render igual lá a Selic, que é a taxa básica de juros, ele vai falar, poxa, eu tenho um perfil mais agressivo, eu quero mais rentabilidade. E um investidor com o perfil moderado ou conservador poderia considerar essas taxas como mais satisfatórias. Então, pessoal, prestem bem atenção. A taxa mínima de atratividade, ela é relativa, uma vez que quem a vê, quem a recebe, pode ter um perfil de investimento desde conservador, moderado ou agressivo. Se for mais agressivo, a taxa mínima de atratividade para ele vai ser uma taxa maior. Se for moderado, média, e se for um conservador, pode ser próximo ali à taxa básica de juros que ele vai se contentar, tá bom? Ao determinar uma taxa mínima de atratividade, o gestor ou o investidor devem analisar o mercado, o cenário econômico, a rentabilidade ofertada por projetos da mesma natureza. E o prêmio pelo risco de se investir no mercado produtivo ou não no mercado financeiro. Pessoal, o prêmio pelo risco, a gente já está falando aí em risco e retorno. Então, a rentabilidade ofertada por projetos da mesma natureza vai fazer o investidor analisar aí no mercado. Beleza? Outras variáveis também podem influenciar a determinação da taxa mínima de atratividade, como
o projeto de vida, a responsabilidade social do empreendedor. Ei, vamos lá, para aí, faz um asterisco, coloca a taxa mínima de atratividade, ela tem alguns fatores que mudam a sua percepção. Então, de pessoa para pessoa, de perfil para perfil ou de projeto para projeto, ela pode ser sentida, ela pode ser tida como uma taxa melhor ou uma taxa não tão boa, beleza? Importante, nem sempre os projetos serão custeados com recursos próprios. Sendo assim, o retorno mínimo de um projeto não pode ser o mesmo. Caso fosse custeado por recursos próprios, visto que o risco do investimento é muito maior. Então, se eu tenho recursos próprios para investir, eu posso ter um retorno um pouco menor porque eu pus ali o meu recurso. E se eu for pegar um recurso de terceiro para investir, eu tenho que ter uma atratividade, eu tenho que ter uma taxa maior, porque eu ainda tenho que pagar ali algo. Nesses casos, a taxa mínima de retorno, ela passa a ser o juro pago pela empresa do empréstimo bancário, mais o prêmio pelo risco do investimento. Então, vamos fazer os dois cenários rapidinho. Eu invisto o meu dinheiro para ter ali um projeto, um investimento, e ele vai me retornar 1% ao mês. Ok, uma taxa de atratividade para mim, meu perfil, tá ótimo, ok. Eu pego o dinheiro num banco para fazer um investimento. Eu peguei o dinheiro a 3% ao mês. Eu não posso investir ele a 1% ao mês. Eu tenho que investir ele a partir de 3% para que eu pague os juros de onde eu tomei esse dinheiro e ainda assim tenho uma taxa de retorno. Então, ela passa a ter um risco maior. Pessoal, isso é muito importante. Quando fala de taxa mínima de atratividade, sempre vai ter alguma coisa nesse sentido para pegadinha mesmo, ok? Então, custo de capital. O custo de capital é o custo do dinheiro que foi aportado em um determinado investimento, ou seja, é a remuneração que ele deve ser obtida sobre o capital investido. Então, o custo de capital é assim, quem paga um melhor retorno para aqueles mesmos R$1.000? Vai ser investido num CDB, numa debenture, num fundo, em alguma coisa. Beleza, o custo de capital é o quanto eles vão me pagar por aquele capital investido, a remuneração desse capital investido. Compõe-se então do custo do dinheiro em si, ou seja, o que você deixa de ganhar no mercado financeiro ou em um outro investimento preferido, ou o juro que se paga pelo capital emprestado, mais o prêmio pelo risco do negócio. Então eu investi o dinheiro ali, é o quanto eu deixei de ganhar investindo em outros lugares, mais o quanto ele vai me retornar ali. Além disso, também devem ser considerados o custo de crédito e o risco cambial e o risco país. Pessoal, essa é uma parte muito importante a gente fazer algumas analogias. Nós estamos no Brasil, por isso falando português, né? Senão eu falaria inglês com vocês aqui. É uma brincadeira. Pessoal, nós estamos no Brasil, então nós estamos falando aqui de um país que tem um risco muito grande, que é o risco país. Nós temos um risco de câmbio muito grande e o risco de crédito ele é amenizado dependendo de onde eu vou fazer o meu investimento. Considerar o risco de câmbio e o risco país para fazer um investimento é importante, mas vamos colocar aí uma interrogação na cabeça de todo mundo. Se eu sou de fora do Brasil, estou lá nos Estados Unidos e coloco meu dinheiro no Brasil para render a 10% ao ano, e a minha taxa de juros dos Estados Unidos é 2% ao ano, está valendo muito mais a pena do que o brasileiro que vai investir a 10% ao ano, mas a taxa de juros está 12% ao ano. Pensem nisso. Vamos lá. O que se deve frisar é que a perspectiva de rentabilidade foi inferior ao custo do capital estabelecido. Não vale a pena eu implementar um projeto, pois o capital não remunera o risco do movimento. Sendo assim, pode-se perceber que os conceitos de taxa mínima de atratividade, a TMA que nós acabamos de falar, e o custo de capital se complementam. Pois, na verdade, o custo de capital
acaba sendo utilizado como taxa mínima de atratividade para a seleção dos projetos. Então, o quanto vai me retornar, ele acaba sendo a taxa mínima de atratividade para a seleção de onde eu vou investir aí o meu capital. Custo de oportunidade. O termo custo de oportunidade, em análise de investimentos, refere-se ao rendimento que seria obtido com a segunda melhor opção de investimento disponível. Então, eu fui lá, eu tenho lá um capital, tenho lá um dinheiro e eu escolho onde investir o meu dinheiro. A segunda melhor escolha, ela vai me trazer uma comparação do custo da oportunidade que eu tenho com esse dinheiro. Então, eu teria a oportunidade de pôr em um ou em outro. Quanto que o melhor rende mais do que o segundo melhor? E aí é o meu custo de oportunidade. Porque o dinheiro ele é um só. Eu poderia investir em X ou Y. Se o Y está rendendo mais, o meu custo de oportunidade é comparado com o X. Ok? Então, quando falamos sobre uma análise de investimento, pressupõe-se que nunca há apenas uma única oportunidade de investimento. Pois, mesmo que não haja outros projetos em questão no mercado produtivo, sempre há uma possibilidade de investir o dinheiro em um mercado financeiro. Então, se eu não for pôr um projeto ali de comprar um maquinário da empresa, na indústria, eu posso colocar esse dinheiro no mercado financeiro. Então, sempre tem opções. Sendo assim, as oportunidades de investimento devem ser comparadas entre si. Aquela com rentabilidade projetada superior deve ser a selecionada. Então, o que mais render, a grosso modo, o que mais vai me render ali, me trazer um rendimento, ela deve ser selecionada. Pessoal, lembrando, coloque em conta também o risco, né? Ela vai me render mais, mas a que custo de risco? Tem o risco de capital, tem o risco de oscilação, há quanto tempo eu vou deixar esse dinheiro investido? Então, na análise, você projeta, compara as possibilidades e, obviamente, que seleciona a que tem a rentabilidade superior. Novamente, os conceitos de taxa mínima de atratividade, custo de capital e custo de oportunidade se complementam. Caso não estejam sendo analisados os outros investimentos do setor produtivo, o custo de oportunidade seria, no mínimo, o rendimento do mercado financeiro, mais um prêmio pelo risco, que também pode ser compreendido como custo de capital ou taxa mínima de atratividade. Aí, pessoal, juntamos tudo aqui. Bom, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Leia a matéria aí no seu livro, preste bem atenção, porque esses temas são leves, muito interessantes, eles parecem simplórios, mas eles são complexos quando eles se relacionam, tá bom? Então, espero que tenha gostado e até a próxima, pessoal.